Quem que é ele mesmo? Ah, é o Breno. Eu já trabalhei no CAPS. Quando a gente fala sobre CAPS ou qualquer instituição de saúde mental, a gente logo pensa num hospício ou num manicômio. Eu mesmo, quando comecei a estagiar na área, pensei que ia ser tipo o Pique Asilo Arkham, tá ligado? Mas já posso adiantar que não é bem assim. Apesar dos eventuais surtos psicóticos e ameaças de morte, é bem mais tranquilo do que parece. É válido citar que esse vídeo tem um tom mais humorístico. Então se quiser saber certinho como o CAPS funciona, ou não aguenta uma zoeira, cara, sério, melhor procurar outro vídeo, beleza? Para começar, acho justo explicar o que é um CAPS. Bom, os Centros de Atenção Psicossociais são unidades do SUS que oferecem tratamento gratuito para transtornos mentais graves e dependências químicas. É um serviço de porta aberta, logo qualquer um, a qualquer hora, pode ser atendido. E os pacientes não ficam presos no serviço, ok? Teoricamente, os usuários podem ir embora quando quiserem. Os portões ficam abertos e os muros não têm arame farpado nem nada, caso inventem de pular, né? Os CAPs são divididos em 3 níveis, sendo o nível 3 o de urgência 24 horas. Se o usuário estiver muito louco ou muito na noia, ele pode acabar passando algumas noites no serviço para dar uma apaziguada. E essa modalidade a gente chama de hospitalidade noturna, ou HN. Também temos a permanência dia, a PD, onde o usuário vem para o serviço de manhã e sai de tarde certos dias na semana. E também o atendimento em ambulatório, quando o usuário está mais suave, daí ele pode vir só uma vez por semana para consultar. Agora que eu expliquei o que é o CAPS, vou falar de como eu fui parar em um. Olha, eu cursei 4 anos de terapia ocupacional, TO para os íntimos. Não sabe o que é terapia ocupacional? Quando eu comecei o curso, eu também não sabia. Até hoje eu não sei direito. Basicamente é uma profissão da área da saúde que promove autonomia, independência e qualidade de vida, utilizando atividades cotidianas como base do tratamento. Não entendeu? Foda-se! Esse vídeo não é sobre TO, é sobre gente doida! Mas quem sabe eu ainda faço um vídeo sobre essa profissão. Enfim, no último semestre do curso, eu precisava escolher um campo de estágio. Daí eu escolhi o CAPS AD 3, porque era perto da minha casa e eu curto saúde mental. O AD 3 é o especializado em atender usuários de álcool e outras drogas, como a cocaína, crack, maconha, loló e etc. Mas direto brota doido lá também. Inclusive, antes de começar o estágio, meus pais ficavam me botando medo, dizendo para eu tomar cuidado, não dar as costas, não dar mole com a mochila, até para eu trocar de campo. Mas mesmo com o medo, eu encarei o tranco. E ó, tô vivo para contar, não tô? No primeiro dia de estágio, fizeram um tour comigo pelo espaço. Nossa, que desgraça de música, velho. No primeiro dia de estágio, fizeram um tour comigo pelo espaço, e eu já reparei no ambiente. Posso dizer que é bem diferente do que a gente imagina, tá? O CAPS que eu trabalhei era basicamente uma casa enorme, com jardim, coreto, pátio e refeitório, adaptada com consultórios e com leitos, para lembrar um serviço de saúde mesmo, bem distante da figura de hospital psiquiátrico. E eu curti isso, já que fiz o estágio anterior numa clínica e achei um saco. Durante o tour, me apresentaram para alguns usuários do serviço. Eles, no primeiro momento, me deixaram meio apreensivo, como era de se esperar. O naipe da galera lá não era o mais convidativo, se é que me entende. Cara, papo reto, o pessoal de lá parecia muito com os personagens do filme Rango, tá ligado? Iguais! Mas com o passar das semanas, eu fui me acostumando e entrosando com a galera. A maioria deles é gente fina, apesar dos crimes, da intoxicação e das eventuais crises psicóticas. Na real, faz tempo que eu tenho um certo fascínio pela loucura e figuras controversas. Consumo muito conteúdo sobre feijões humanos no YouTube. Caso não saiba, feijões humanos, ou human beings, são pessoas com possíveis transtornos mentais que se envolvem num monte de treta e são atormentados por haters na internet. Uns bons exemplos seriam o Rica Games, o Blusão, Carlinhos e o Christian. E o CAPS é tipo um santuário deles. A equipe também foi super acolhedora comigo. Eram atenciosos e tinham um bom senso de humor. Algo importantíssimo para aguentar trabalhar no lugar daqueles. Sério, para trabalhar no CAPS, você precisa ter estômago, curiosidade pelo mórbido e muito senso de humor. Porque senão, é você que enlouquece. É cada situação tensa, papo cabreiro e paciente maluco que você tem que encarar. O lema lá era: aqui eu definitivamente não morro de tédio. Eu me sentia no próprio The Office. Mas como é que era a minha rotina lá?
Bom, eu ia lá 3 vezes por semana na parte da tarde. Sempre que chegava, participava da passagem de plantão, que é tipo uma reunião onde os funcionários trocam uma ideia sobre como foi amanhã e fofocam sobre a vida dos usuários. E essa parte da fofoca faz parte do trabalho, tá? Pois assim sabemos como seguir o tratamento. Vira e mexe um paciente ameaçado de morte no território, ou é detido pela polícia por fazer alguma merda. Então é sempre bom saber. Éramos literalmente fofoqueiros profissionais. Depois disso, eu ia pro pátio cumprimentar o pessoal e já logo atendia alguém que precisava. Mas afinal de contas, como eu atendia e tratava os usuários? Se eu não podia trancafiar, dopar ou lobotomizar? É simples, eu seguia a lógica da redução de danos. Os profissionais do CAPS-AD, médicos, enfermeiros, psicólogos, TOs, etc., tratam as pessoas em liberdade e adotam estratégias que não visam a cura ou a abstinência, e sim estratégias que respeitem a individualidade e autonomia do sujeito. Geralmente rola um atendimento no consultório e o paciente fala sobre a situação dele com o uso da droga. Por exemplo, se o usuário está num uso muito abusivo de crack, tipo 10 pedras por dia, durante o atendimento a gente não vai falar na cara do sujeito para parar de usar de uma vez. Seguimos muito mais a lógica do menos pior, sabe? Então nesse caso a gente falaria assim, ó: olha, por que ao invés de usar 10 pedras por dia, você não usa só 5, hein? Daí o dinheiro que sobra, você pode usar tipo pra comer. Lógico que não é apenas esse o discurso. Tem inúmeras outras estratégias que são adotadas visando a preservação da vida do sujeito, como a reconstrução de laços rompidos, articulação com serviços de saúde, acompanhamento médico e medicamentoso, oficinas e escuta terapêutica. E preciso frisar que a abstinência, ou seja, a pausa no uso da substância, tem que ser escolha do sujeito. Porque quando se fala em droga, principalmente as mais punk, tipo crack e cocaína, a gente logo pensa que quando o cara usa, logo destrói sua vida e já começa a viver pela droga. Mas não é bem assim. Muitos de fato acabam abraçando o vício de vez e jogam a vida no buraco. Mas muitos conseguem conciliar o uso das substâncias com a vida profissional e pessoal. Uma coisa que me chamou muita atenção no início é que muitos dos usuários do serviço tinham um perfil de pessoas comuns. Tipo de gente que você encontra no seu trabalho, na fila da padaria, ou até que fazem parte do seu ciclo de amizades, que às vezes usam maconha, cocaína e crack no off. Ou até mataram o próprio pai. Esse certo choque foi muito importante para amenizar alguns estigmas para mim sobre os usuários de drogas e aqueles que possuem algum transtorno mental. Quando se fala de drogado ou de maluco, já logo pensamos numa figura perigosa, suja, inconveniente e impulsiva. Logo, nós criamos muito preconceitos em relação a essas pessoas. E admito que muitos desses estigmas e preconceitos têm um fundo de verdade. No CAPS você realmente encontra bandido, ladrão, assassino, nóia, maluco e agressor. Mas eu parei de me importar tanto com isso, porque eu vejo que não são só isso. Não estou tentando passar pano para criminoso ou entrar em pauta política. Só estou dizendo que são todos seres humanos. Humanos que erram, que acertam, que choram, que riem, que são cretinos e que são simpáticos. Sei que estou bancando o capitão, óbvio, mas antes da reforma psiquiátrica nos anos 90, eram todos tratados que nem bicho nos manicômios. E nem precisava ser doido, tá? Quando a gente reduz a pessoa a um único estereótipo, deixamos de ver o valor no resto. Mas também eu não julgo quem odeia ou evita esse tipo de gente, porque muitos já foram vítimas de assalto, agressão e até assassinato por parte desse pessoal. Acho que eu consigo valorizar o outro lado dos usuários porque eu mantenho uma distância emocional e profissional segura deles. Graças a Deus nunca fui assaltado ou apanhei de um nóia na rua. Também quase não saio de casa. E ao entender tudo isso, permiti que minha experiência no serviço fosse muito melhor. Eu rachava os bicos com o pessoal de lá. Cada comédia. Tinha um lá, que eu vou chamar de Charlie Brown Jr., que eu era responsável por conduzir o caso dele, né? E ele era muito talentoso. Tocava violão super bem, fazia casinha de palito de picolé e era mó resenha. Apesar de ser o terapeuta dele, me sentia confortável em manter uma postura mais de brother, sabe? Sempre visando o sucesso do tratamento. A gente trocava mó ideia sobre a vida e sobre mulher. Infelizmente, rolou um monte de pica na vida dele e acabou abraçando o uso do crack de vez. Não consegui me despedir dele. Espero que ele esteja bem, ou ao menos vivo, né? Trabalhar no CAPS-AD me fez valorizar mais minha vida e as condições que tenho. A maioria dos usuários de lá tem uma vida sofrida, marcada pela violência, miséria e abuso. Muitos ali estão em situação de rua e fazem suas únicas refeições no próprio serviço.
Por isso, dê mais valor à sua vida, porque ela é muito mais confortável do que você imagina. Bom, acho que era isso que eu tinha para falar sobre minha experiência no CAPS. Já adianto que tem muito mais coisa para eu contar. Se curtirem o vídeo, faça uma parte 2. Já foi o CAPS alguma vez? Quem sabe para tratar uma depressão ou algum outro tipo de transtorno? Ou tem alguma dúvida sobre a rotina no serviço? Deixa aí nos comentários que eu respondo todos. Dá like e hype o vídeo se gostou. Agora, se me der licença, eu vou ali receber um usuário que chegou no camburão, tá? Tchau! Se inscreve, pelo amor de Deus!